Mas o caso do Guilherme de Pádua, que morreu agora, né? Uhum. Eu vi o Gazola falando assim, cara, é a justiça divina, né? Porque ele saiu muito antes, né? E tudo, achando que tinha se dado bem, né? Não, a própria estrutura que fez, né? Você vê, ele vai para uma igreja, ele se torna diretor de marketing de uma igreja, aí depois ele quer mais poder, né? E ele quer ser pastor. Como já estava pegando mal para a igreja, essa ascensão meteórica dele, aí a igreja vai abre uma filial com outro nome para dar para ele. Eu tenho minhas Olha que dúvidas se ele estranho. também não fez algum tipo de chantagem com os líderes dessa igreja. Faz sentido também, pode ser. Faz. Ele era um cara Cara- capaz de qualquer coisa. Total. Capaz de qualquer coisa. Né? Então, assim, não vou dizer que foi tarde ou foi cedo, mas Não cabe a gente, né? eu Mas- acho que, assim, ele achou que essa história ia morrer com o tempo. É. E quando veio o Pacto Brutal, Que, aliás, é excelente. Né? excelente, né? A Tati foi maravilhosa mesmo, a Tati Issa, né? Você tá, pra quem não viu, ela tá lá, a doutora também. Todas as depoimento. pessoas que participaram de alguma maneira, né? Para esclarecer essa história, assim, que em princípio ficou como um romance mal sucedido. Não Exato. tinha nada disso. E é mentira, né? Ele contou mais de 20 versões até pegar essa. Que ele Ah, foi é? defender Teve a outras filha. versões? Não, e tem coisas tão absurdas, porque assim, a Dani foi morta dentro do carro. É. Isso é fato. E aí ele diz que não, que ela saiu andando e que aí ela tentou, a Paula tentou apunhalar e ele foi segurar uma, foi segurar a outra. Só que tem que, quando você vai ver, por isso que eu estou dizendo, o exame de corpo de delito conta a versão da vítima. Claro. A gente tem que ser muito objetivo com isso. Ela, na época, tinha um tênisinho Reebok, que eu me lembro muito bem de caninho, assim, Sei, sei. né? O tênis só tinha lama, tá? O poeira, aquela lama, no calcanhar. O que significa isso? Tirou do carro e foi arrastando pelo calcanhar. Ah. Não tinha na parte de frente. Olha só. Ela saiu morta já dali. Veio arrastando. Sim, quando eu vou claro, faz arrastando, sentido. você pega aqui, né? É. No calcanhar. E eles Então, foram contando assim, versões. Versões e versões, entendeu? E assim, ali teve um anjo, né? Que foi aquele advogado que viu o casal. Porque dali eles já tinham passado no Hortifruti, que tinha lá no Rio, perto do Taikon, que hoje nem tem mais, e eles tinham pego sacos, aqueles sacos imensos de laranja, Sei, que sei. eles iam esquartejar o corpo e distribuir pelo Rio de Janeiro, porque ficaria como um ataque de um fã doido, entendeu? Você Quando vê? o cara passou e viu, eles... Então, premeditado. Tudo. Graus de A placa, você sai de casa trocando a placa do seu carro, Exato. botando um... É. Exato. Como isso foi uma coisa que aconteceu, uma briga das É. duas? A pessoa estava desacordada. Não, Entendeu? brutal E tinha uma coisa ali de magia negra que nunca se tocou nisso, porque só ia piorar o processo andar. E Ah, foi é? tão difícil o processo andar. Se porque assim, tivesse... porque aí você ia criar coisas e o objetivo era provar. Ah, entendi. Né? Então tem coisas na Mas justiça... teve mesmo, não é... Sim, porque as estocadas era para tirar o coração. Caramba. Que isso ia ser oferecido Sim, em rituais sim. de magia negra. Tanto que você vê que ela saiu já morta, porque na hora que você faz isso para carregar uma pessoa, a blusa sobe. É. Então as estocadas não correspondiam. Ah, A entendi. blusa e as estocadas Subiu estavam aqui. em níveis diferentes. Entendeu? Entendi. Porque aquilo ia ser tirado. Como esse cara passou e viu, eles tiveram que sair correndo. Esse cara, então, foi o Ele já ponto faleceu, o determinante. advogado. É. Foi. Ele não era ele era de São Paulo, foi visitar a filha no Rio, num condomínio que hoje é o Rio Mar, que Sei. era um deserto aquilo. E quando ele passou, ele viu aquele farol aceso, porque o farol tinha que iluminar ali a estrutura. Sei. E o terreno estava todo aberto para se fazer o ritual ali. Numa árvore, Sei. tinha que ser a lua tal, e papapá. Tava tudo combinado. Quando ele passou, ele voltou em casa, na casa da filha, chamou o zelador do condomínio, e falou, fulano, vamos ali comigo, não sei o quê. E o fulano falou, tá, vamos chamar a polícia, porque andou tendo uns assaltos aqui. Quando foi, ele passa e olha bem, tanto que ele vê a Paula. E a fisionomia. E a Paula dizia, nunca tive lá. Ele falou, não, você esteve, que eu vi.
E aí, na época, não tinha aqui no Brasil um teste para você comprovar que aquela silhueta correspondia àquele descrever. Ele descreveu direitinho no retrato falado, caía na mesmo? pau. Sim. E aí foi trazer da Alemanha para fazer o teste de luminosidade. Porque eles Sei. diziam, não, mas o farol estava aceso e não Impossível enxergava. ele enxergar. Fizeram. E E dava. constatou. Putz. E até hoje ela nega que teve lá. É mesmo? Nega. Até hoje? Até hoje. Nega. E não precisa mais. Isso faz Olha, parte de contar a história para Mas ela ali mesma. o negócio foi uma briga entre os dois, porque ele rapidamente, quando foi pego, ele pega o telefone e ligou para a mulher, para Paulo, e falando assim: não, olha, já descobriram, mas pode deixar, eu vou assumir tudo, eu vou assumir tudo. O que Ele quer está dizer? dizendo? Ele ali foi muito mais esperto. O policial estava coisa, ela teve lá, porque ele está puxando a culpa para Claro, ele. claro. Ela também não é florzinha, falou assim: ah, você vai me ferrar? Então deixa- Eu te ferro primeiro, eu nunca Eu tive nunca tive lá. lá. Aí, meu filho. Se mereciam, né? Olha, tem um ditado em Minas que diz que as bestas andam aos pares. Meu Deus, que eu não poderia concordar mais do que Olha, isso. Né? e eu acho que faz sentido. Você vê, tem uns casais que são malucos e eles se completam mesmo nessa loucura. Mas o ritual eu não sabia que tinha sido comprovado. Achei que eles tinham contado uma versão, ou era uma coisa perdida. Então O existiu. coração é a coisa mais ritualizada Claro. para a magia negra. Com certeza. Não deu tempo de tirar. Meu Deus. Mas estava exposto, né? É. E é bom E o porque... punhal, né? E é Não bom foi porque a tesoura, geração- foi punhal. Que o punhal também é outra punhal, coisa que punhal fala. é uma coisa simbólica. E a Exatamente. geração de agora não lembra porque faz muito tempo, né? Não lembro. Todo mundo. E quem São quantos lembrava? anos? São 30. 30 anos, então. 30 anos. Faz O Paquito, agora. por exemplo, tem 21. Que é, Faz agora, dia 28 É. de dezembro, que foi as vésperas do Réveillon, né? E as gerações, mesmo a geração da época, todo mundo ficou com aquela coisa, não, mas eles se apaixonaram e não sei o quê. Mas como é que um casal apaixonado, que ele disse que ela se apaixonou por ele, não vai a um motel? Porque naquela época tinha muito motel, né? Que deu uma entrada e saída de um motel, um ticket de alguma coisa. Ninguém nunca viu esse casal. Porque era uma forma, o Gazola teve aqui, ele falou que era uma forma de atenuar a pena, né? Claro. É crime passional. Sim, ele foi defender a mulher que estava grávida. E não é. Né? Entendeu? Você vê o grau de maldade, Você né? vê? Então, eu acho o seguinte, eu acho que não foi por acaso. Ele achou que aquilo já estava morto. Veio o documentário e foi um sucesso e a gente nem esperava porque era o HBO fechado. É. E eu me lembro que eu falei assim, Glória, esse troço vai explodir que nem Tropa de Elite. Ela falou, não, Aninha, Tá não num tem canal como. fechado. E de repente, a gente, uma semana lançado, estavam vendendo já cópia É mesmo? na Uruguaiana, tipo, no Rio de banca Janeiro. Banca. Caramba. Aí ela, que boca, hein? Eu falei pra você, esse negócio vai explodir. Independente de ser em canal fechado. É. E eu acho que ele não suportou, porque aí começaram a questionar a igreja. Ele tinha toda uma versão montadinha, agora sou um homem Aí de Deus. descobriram que ele era pastor de uma filial que era da própria igreja. Então revelou. Aí é uma coisa muito doida, né? Porque assim, não sei se você viu o pastor dando a notícia. Vi, cara. Ele morreu, ele rindo. Agorinha. Agorinha. Aí eu fiquei assim, cara, esse Que cara coisa. devia, de alguma maneira, ter sido. Não sei. Aí fica. Aí já É imaginação, mas dizem que aquele pastor fala sorrindo assim. É. Eu também rio bastante, mas Mas daquele jeito. você É quando muito- dá a é muito notícia da bizarro. morte de alguém que lhe é caro, É. cara, você. Você tá chorando, você tá Não triste. sei se né? chora, mas você. Não daquele jeito, né? Não sei. Mas, Sei lá. assim, eu acho que psicopata tem uma fúria, né? Eu acho que o ódio dele foi ser escancarado e todas as versões dele Caíram por terra. caindo por terra. É, porque ele devia estar contando uma versãozinha na Sempre. igreja que Sempre. Ele era perseguido. exatamente. Ele se achava perseguido. Porque a coisa vai ficando tão no passado Uma que vez acaba... a mulher dele atual, porque assim, ele casou depois com outra Paula e botou o sobrenome Tomás. Para. Tô falando. E Meu- mandou o convite de casamento pra Glória. A segunda. Cara, Esta. que nível de... Aí essa não aguentou, né? E ele foi pra essa outra. Essa outra fazia, eu e Alex, a gente faz, de vez em quando fazia live, sempre segunda-feira, 19h30. Ela invadiu uma live
Nossa, e ficava assim: esta mulher fez um livro sobre meu marido para ficar rica. Imagina. Mente Perigosa tem tantos casos. Ela achar que eu faria um livro em É, homenagem, em ódio ao marido é, dela, jamais. é a história Jamais. que. E depois que ele morreu, ela pegou um cara, né, um personagem, vestiu e começou a falar como se fosse ele para dizer o que tinha acontecido, como ele foi perseguido, que tinha uns carros que ficavam na porta Meu Deus. ameaçando ele de morte. Olha o nível de. Isso não é. Como chama isso? Quando cria essas fantasias? Mitomania? Mitomaníaca? Não, eu não sei. Não, dela eu não conheço nada, Não, mas né? existem essas Assim, pessoas, né? Que criam essa coisa na existe, cabeça. eu não sei o nível dela, não sei se ela de fato acreditou nele, não sei. É, Existem pessoas que que acreditam, né? acreditam, né? Existem mulheres que formam um casal perfeito com um psicopata. Não sei, não quero julgá-la, Tá. mas eu deixo público que certamente eu jamais escreveria um livro sobre o marido dela. É, com certeza.